Bom dia, irmãos. Só duas perguntinhas aqui, pastor. É possível que, na prática, o pastor falou de irmãos que são irmãos sinceros, mas que por ignorância ou por qualquer outra razão não veem, desprezam, né, a importância do fundamento. É possível que algum irmão sincero, que busque a santificação, que busque a piedade, ele consiga, na prática, desprezar realmente, em alguma medida, os 10 mandamentos? Tipo, à medida que ele vai buscando a santificação, ele, mesmo que não perceba isso, se ele está caminhando rumo à santificação, em alguma medida ele está lá também cumprindo os princípios estabelecidos nos 10 mandamentos? Eu acho que a gente vai ver isso na próxima aula a gente vai ver isso mais, mas existem duas formas de desprezo, né? O desprezo aberto e o desprezo velado. Desprezo aberto é quando você conhece mesmo e sabe que está desprezando por iniciativa própria. E isso pode trazer muitas consequências que nós vamos falar na próxima aula. Muitas consequências. Por exemplo, de que você considerar algo que é pecado, de que algo não é pecado sendo pecado. Essa é uma das consequências. Considerar que algo não é nocivo sendo nocivo. Essa é uma das consequências. Outra consequência. Outra forma de desprezar isso é por ignorância e não organizando nitidamente isso na mente. Então, por exemplo, quando você não entende a importância e o zelo e o que é requerido de você do dia do Senhor, mas é um dia que você já descansa, é um dia em que você tem umas certas dificuldades para faltar à igreja e você vai a uma praia, vai a algum lugar e você tem uma certa dificuldade porque você se sente compelido a isso, mas não o suficiente para você fazer escolhas somente para o Senhor. Então, essa primeira categoria, elas podem pecar racionalmente, ativamente, por escolha mesmo. E nós podemos ter muitos exemplos disso que eu vou falar no próximo. O segundo também vai pecar por ignorância, mas meu ponto é que os dois, eles não terão a estrada adequada para chegar a um desenvolvimento mais pleno da sua santificação, da glorificação de Deus e de uma vida piedosa. Porque sempre porteiras vão estar abertas para algo que pode ser um problema para eles. Por exemplo, alguém que não sabe a bênção de que é um dia do Senhor, nunca vai ter esse instrumento para a piedade do seu lar. Nunca. Eles não vão refletir sobre isso, eles não vão ensinar sobre isso, eles não vão santificar um dia porque simplesmente acham que esse dia não existe porque são todos os dias e são todos os dias não é nenhum. Então sempre vai chegar um ponto de limitação, sempre, em que eles poderiam se santificar mais, em que eles poderiam caminhar mais na piedade, eles poderiam glorificar mais a Deus. Mas sempre vai chegar um limite. E isso pode ser aplicado a tudo, irmãos. Em relação à honra do pai e da mãe, em relação à propriedade privada, em relação ao nome do Senhor em vão, em relação a identificar o que é idolatria, o que não é idolatria, em relação a identificar o que é propriedade privada, o que é cobiça, o que não é, o que é valorizar o bem do outro, o que é valorizar o próximo. Nós vamos falar sobre isso tudo. Todas essas implicações. Né? Então, o meu ponto é o seguinte, você pode ser até um acadêmico aqui, eu estou falando, se houver alguma humildade nas minhas palavras, é com um pouco de humildade, por causa não estudo como esses homens estudam, não tenho os seus títulos, não escrevi os seus livros, mas a minha percepção é a seguinte, de quando isso acontece, eles sempre terão um trilho defeituoso para andar por o Senhor. Sempre terão. Um caminho faltando blocos. Sempre terão. Por quê, irmãos? Porque a minha reflexão me faz chegar nessa conclusão. Por causa da falta de percepção da unidade do plano de Deus.
Não há uma unidade quando você escolhe fazer rupturas. Não há um local plano onde você escolhe fazer buracos. Não há. E não observar a lei de Deus como deve ser observada, no meu entendimento, é fazer rupturas e fazer buracos. Então não dá. Se você quiser perceber isso empiricamente, é só entender que com muita facilidade pessoas que não observam a lei de Deus vão para suas praias, seus shoppings e faltam os domingos com muita facilidade sem dor na consciência. É só. Pessoas que leem que assistem filmes que categoricamente são pecaminosos porque destrói a desvalorização do próximo à imagem do Senhor com cenas pornográficas. Empiricamente isso é visto. Né? Então, tem tanto aqueles que pecam grosseiramente, que são esses menos polidos, mas tem os polidos. Mas esses também pecam no sentido de estarem numa estrada que falta blocos por não observarem a completude da palavra de Deus. Então, na minha percepção, sempre eles estarão numa estrada que falta blocos. Sempre. Sempre. Né? E aí isso é uma unidade, irmãos. E essa unidade estava envolvida nos nossos antepassados, os reformadores. Não existia evangélico hoje, não existiria sem os reformadores, existiria? Não existiria. Então, essa é uma unidade. Observa os puritanos. Vê se tem algum dispensacionalista lá. Observa. Observa a teologia dos puritanos. Observa a teologia dos reformadores. Observa. Lê um livro de puritano se você não cai de joelhos no chão. Lê. Se você pega qualquer livro que se compara a esses hoje. Pega qualquer um, de qualquer autor hoje. Pega. Não chega nem perto. Temor. E por quê? Porque eles andaram na estrada completa. Não tem segmentação, não. Não tem ruptura, não tem buraco, não. Então, você pode fazer uma percepção teológica e empírica também. Das duas a perda, né? Tá bom?